Se você é um vendedor da Shopee ou de qualquer outro marketplace, você precisa assistir esse vídeo aqui até o final. Meu nome é Igor e eu sou consultor de marketplaces e especialista em vendas e aplicação de inteligência artificial pela GoBots. Nosso grande assunto de hoje é: quais são os indicadores de reputação da Shopee? Como você faz para batê-los, obviamente. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, siga o nosso canal, se inscrevam aqui no botãozinho aqui embaixo, deixem o seu like e principalmente siga a gente nas redes sociais, assim como deixe o seu comentário, que eu ficarei grato em respondê-los pessoalmente. Tá certo? Então bora pro conteúdo. Galera, é o seguinte, vamos falar então de quais são os indicadores de reputação da Shopee. Para que fique mais fácil para a visualização de vocês, a gente vai jogar aqui na tela o nosso texto, que está publicado lá no nosso blog, em que a gente explica todas essas coisas aqui com um pouco mais de detalhe, tá? Indo para os nossos indicadores, é importante que vocês entendam que eles são divididos em 4 subcategorias aqui, tá? Quais são essas 4 subcategorias aqui? A primeira delas é o tempo de resposta e a qualidade no atendimento. Obviamente, quando a gente fala sobre GoBots, o tempo de resposta e a qualidade no atendimento vai ser um dos que a gente vai dar um foco principal aqui, mas também vamos explicar todos os outros, tá? Quais são esses outros 3? Taxa de cancelamento e atraso nos seus pedidos, avaliação dos clientes em cima dos seus produtos e, claro, a taxa de resposta às mensagens, tá? Que são coisas um pouquinho diferentes e é importante que vocês entendam aqui a diferença, tá? Galera, falando então de indicadores de reputação da Shopee, é importante que vocês entendam o seguinte, que os indicadores de reputação, eles não são simplesmente indicadores aleatórios ali que, tipo assim, beleza, a Shopee colocou ali porque sim. A Shopee, ou qualquer outro marketplace, né? Eles serão ali, basicamente, a principal vitrine e que o seu cliente vai olhar para dentro da loja de vocês e vai entender que, cara, essa é uma loja confiável ou não, né? Pense, basicamente, é como se fosse um açougue, né? Você vai lá num açougue que as carnes ali, ou o próprio açougue, ele tá todo sujo, obviamente que não vai te dar nenhum impulso de compra e não vai te trazer nenhum tipo de satisfação de fazer essa compra. É a mesma coisa que a gente vai analisar ali nos que a gente chama de termômetro de reputação dentro de todos os marketplaces. Ali falando de Mercado Livre, acho que dá até para mostrar aqui na tela, né? Falando de Mercado Livre, falando da própria Shopee, ali vai ter o termômetro dela ali também, né? E depois a gente pode falar, obviamente, de como que esses indicadores eles vão afetar vocês diretamente e qual é o impacto que vocês têm dentro da reputação, seja positivo ou negativamente. Tá? Como que a gente faz isso? Né? Vamos para o atendimento primeiro, que eu preparei aqui um pequeno flowchart aqui, um pequeno, não sei como é que fala isso aqui, um fluxograma, né? Para vocês darem uma olhada aqui de como que é isso e como que você faz e qual que é a lógica, digamos assim, né, por trás do que a gente está chamando aqui de boa experiência de atendimento, tá? Não é muito complexo, o gráfico aqui ele está bem simples, mas é só para que vocês entendam alguns conceitos que são bem básicos ali desse tipo de coisa, tá? Falando então de atendimento, como que a Shopee vai dividir isso para vocês, tá? Ela vai ter 2 principais indicadores que ela vai olhar do que é uma boa experiência de atendimento. O primeiro deles é o tempo médio de resposta, que particularmente é muito importante, mas ele quase que é o irmão mais novo, digamos assim, da taxa de responsividade, tá? O que é o tempo médio de resposta? Esse é fácil, né? Cara, é o tempo médio que você leva para responder ali o cliente a partir do momento que ele te manda um chat, certo? Aí é tranquilo, né? Se eu respondi um chat em 1 hora e um outro chat em 2 horas, o meu tempo médio de resposta vai ser 1h30, porque eu vou somar os dois e dividir por 2, certo? Fácil, tranquilo. Agora, o seu tempo médio de resposta, que é esse cara aqui que eu estou circulando aqui com o mouse, ele vai ser o que principal eleva a sua taxa de responsividade aqui. Todo mundo já deve ter visto lá no seu Seller Central
Depois a gente tem um tutorial aqui de como você olha isso dentro da Shopee, tá? Mas você já deve ter visto ali a sua taxa de responsividade. O que que é isso, pessoal? É a taxa, é o percentual de clientes que te chamam que você responde em até 12 horas corridas, não úteis. Importantíssimo, anotem essa informação, são 12 horas corridas, tá? Ou seja, o Igor chegou na loja de vocês e ele mandou um chat, ele precisa ser respondido em até 12 horas ou você será impactado negativamente dentro da sua reputação, tá? Como que é isso? Se eu respondi esse cara em até 12 horas, eu respondi o Igor que me chamou lá em até 12 horas, eu ganho percentual para cima. Ou seja, respondeu em até 12 horas, aumenta o seu percentual. Respondeu em mais de 12 horas, o seu percentual ele cai. Ou seja, o cliente que chega para você no final de semana, fora do horário comercial, ainda assim é importante que você o responda em até 12 horas. Embora eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto isso é improvável, mas só para que você entenda que esse indicador ele vai olhar para isso. O que que esses caras, entretanto, né, o tempo médio de resposta, a taxa de responsividade, eles estão dizendo para vocês, pessoal? Que o olhar aqui, o que a gente entende como bom, a gente, né, a Shopee entende como uma boa experiência é que você consiga manter essa sua taxa de responsividade acima de 70%. Anotem esse número também, tá? Se você conseguir manter essa taxa acima de 70%, é o que a gente chama de boa experiência e, portanto, você vai conseguir mais visitantes. É curioso, né? O que que vai acontecer? Estou respondendo bem? Esse cliente aqui, aliás, esse vendedor aqui, ele fornece uma boa experiência, por isso que eu quero que ele tenha mais consumidores, porque ele vai responder e necessariamente o que que acontece, pessoal, se você responde direito? Converte. Então, todos os marketplaces, e aí não estou falando só de Shopee, eles vão olhar para isso para vocês, de quão rápido você consegue responder e o quanto que isso converte para que você ganhe mais visitas. Então, em todos os lugares, se você conseguir responder o seu cliente rápido, o que que você ganha? Mais visitas. Ganhando mais visitas, o que que acontece? Você ganha mais vendas também. Mas não é só mais vendas. Você vai ganhar mais chats também. Porque com mais pessoas batendo na sua porta, é óbvio que tem mais dúvidas e mais pessoas perguntando. Então, você também, né, de ganhar mais chats, você ganha mais oportunidades de converter mais clientes que te perguntam. E aí você ganha duas coisas que são muito positivas, né? Visitas que compram sem te perguntar e visitas que compram porque você responde rápido. E aí você gera uma bola de neve ali muito positiva. Entretanto, se você não conseguir manter essa sua taxa em menor do que maior, aliás, né, do que 70% ali na sua responsividade, o que que acaba acontecendo? Você tem menos visitas. Com menos visitas, provavelmente você recebe menos chats. E aí, recebendo menos chats, você tem uma nova oportunidade de melhorar sua taxa de responsividade. E aí, aqui que é o mecanismo de você recuperar talvez um pouco da reputação da sua conta, de que quando eu estiver vendendo menos, eu tenho mais oportunidades de responder mais rápido. Porém, qualquer atraso ou cancelamento que eu tiver nas minhas vendas, por conta de eu estar vendendo menos, vai ser muito mais impactante nas minhas taxas de reputação. Então, quando a gente fala de atendimento, pessoal, o atendimento não pode nunca. E essa frase aqui pode estampar aí, ó, grande aqui no vídeo, tá? De verdade, o atendimento não pode nunca estar abaixo dos 70%, porque se ele está abaixo, ele faz com que você tenha menos exposição, e com menos exposição você tem menos oportunidade de vendas, e cada entrega ou devolução ou cancelamento que você tiver, o impacto é muito grande, tá?
A gente vai entrar agora nos outros indicadores que vão orientar você dentro da reputação. Porém, lembrem-se que o atendimento não é aquele cara que você pode negligenciar, que muita gente tem esse costume, né? De tô com a corda no pescoço, tenho muita coisa para fazer. É entrega no momento certo, é financeiro que está desbalanceado aqui, eu preciso refazer ali o meu DRE, por exemplo. A impressora parou de emitir nota, a impressora parou de emitir etiqueta, etc. E todas essas coisas são urgentes e são responsabilidades. Não estou falando que você não deve fazer essas coisas rápido, mas estou falando que você tem que dar a mesma importância para o atendimento com que você dá para todas essas outras coisas, porque se você não o fizer, não adianta nada você estar com o resto redondo, tá? Eu sei que foi muito categórico, mas eu gosto de ser, cara, faca na caveira, porque não adianta a gente ser muito bonzinho em relação a isso, porque depois o que acontece? Ah, Igor, não deu certo. E tem que dar certo, né? A verdade é essa. Todos os nossos indicadores eles têm que estar redondos, tá? Então, agora de taxa de cancelamento de pedidos. Taxa de cancelamento de pedidos, obviamente que cada marketplace vai ter o seu. Mas o Igor aqui, né, ele vai ter outra. Eu vou dizer para vocês que a taxa de cancelamento de pedidos de vocês deveria ser zero. Se ela não é zero, você deveria mirar para que ela seja zero. Tá? Tô falando como o indicador, obviamente, céu azul, né? Em que nenhum problema acontece na loja. Eu entendo que isso é completamente impossível, mas quando a gente está falando de os cancelamentos aqui que serão impactados dentro da reputação de vocês, tanto em Shopee como nos outros marketplaces, são os cancelamentos que eu mesmo realizo, tá? Eu como lojista, tá? Então, se eu comprei um determinado livro e aí o lojista desse livro que eu comprei vai lá e o cancela, ele é impactado negativamente na reputação dele, tá? Então é esse tipo de cancelamento de pedido que não pode acontecer de jeito nenhum. Por quê? Porque geralmente ele é um sintoma de algum tipo de problema que deu dentro da minha loja, né? Porque se não é o cliente que cancela, é um erro de gestão minha. E aí é isso que eu tenho que mirar para ser zero, né? Eu tenho que sempre mirar para os erros internos serem zero. Muitas das coisas que a gente vê comumente dentro dos marketplaces. Estoques virtuais. Tomar muito cuidado com o estoque virtual, porque se vier anúncio que tem estoque e você faz a compra, o cliente vai perceber que não vai receber e aí, portanto, esse pedido será cancelado automaticamente por vocês, tá? Então, garanta que os seus anúncios, os seus produtos, eles estejam em estoque. Segunda coisa, atualize as informações das lojas regularmente. Eu sei que tem gente que precisa trabalhar com estoques virtuais, porque ele trabalha, vamos supor, que com um produto de fabricação própria, né? E isso necessariamente acarreta com que você tenha essa necessidade. Por exemplo, né? Um exemplo é sempre o brinde personalizado, né? Eu trabalho aqui com escova de dente que eu escrevo o nome da pessoa. Obviamente que eu vou ter um estoque da quantidade de escovas de dente que eu tenho, mas eu não tenho 25 escovas de dente escrito Igor, né? Então é importante que no momento de atualizar as informações desses meus anúncios, eu coloque qual que é o tempo de fabricação que eu levo, por exemplo, para que isso esteja em estoque, tá? E assim não surpreenda tanto o meu cliente negativamente em relação ao prazo de entrega, mas como também o próprio marketplace. O que acarreta muito disso aqui de taxa de cancelamento, né? É quando você não conseguiu se preparar em relação ao coleta, que vai passar aí na sua loja às 16 horas, e aí você ainda não conseguiu imprimir a etiqueta e ainda não conseguiu emitir a nota, faturar esse pedido para que você consiga enviá-lo a tempo.
Porque a partir do momento que você tem uma compra, né, você abre um processo ali que provavelmente deve ter 10 a 12 etapas mais ou menos, que você precisa realizar até que esse pedido seja de fato enviado. E isso é um problema se você, cara, não conseguir realizar as etapas e aí tiver que cancelar esse pedido. Então, atualize as informações desses produtos regularmente para que você tenha um risco menor em relação a isso. E, obviamente, que daí utilize um sistema de gestão de pedidos que seja eficiente, né? Não vou recomendar nenhum de nome. Existem muitos. Qualquer pesquisa no Google que você fizer, você encontra esse tipo de sistema de gestão de pedidos, tá? Mas o mais importante é, se você tiver algum tipo de sistema, não o negligencie. Porque também é muito comum, cara, beleza, eu tenho um sistema aqui que emite minhas notas, que emite minhas etiquetas, que emite whatever aqui que eu tenho, que eu preciso fazer do meu processo. E aí eu faço ele mais ou menos, né? Eu não configuro ele tanto, eu deixo ele ali sempre, tipo, o suficiente para rodar. O suficiente para rodar, eu já vou te dizer que chegando em Black Friday ele não é suficiente mais, tá? Então tomem cuidado também com a gestão em cima da utilização desse sistema para que você não seja impactado dentro da sua reputação, tá? Dito isso, quanto que os marketplaces vão te pedir para que você entregue aqui de indicador de atraso no máximo, né? Atraso ou no máximo cancelamento, tá? Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, o Mercado Livre, ele vai te permitir, se você for mercado líder, tá, ou a partir do momento que você tem uma medalha, ele vai te exigir menos do que 0,5% ali de cancelamentos, tá? Não só isso, como agora falando de Shopee, você vai ter que ter menos do que 3 a 5 pontos de penalidade, tá? Os pontos de penalidade, pessoal, eles, na verdade, eles são distribuídos em faixas, tá? E cada uma dessas faixas, quanto mais pontos você tiver, mais benefícios vocês perdem. Tem uma imagem também que eu vou colocar aqui dentro do vídeo para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês, tá? Mas é importante vocês saberem mais ou menos como é que funciona, tá? Eu coloquei de 3 a 5 pontos ali porque é o que você tem que mirar, ter menos do que 3 pontos de penalidade. Bom, pessoal, vocês viram ali que em Mercado Livre a gente vai ter, do total de vendas, é mais simples, a gente não pode ter mais que 0,5% de cancelamentos. Bem tranquilo, bem fácil de entender, não tem muito segredo. Isso é só importante que vocês entendam que é a partir do momento que você tem uma medalha, tá? Quando você não tem medalha de Mercado Líder ali ou acima, você vai ter um pouco mais de leniência ali do marketplace em relação ao percentual de cancelamentos, mas também não é muito mais alto. Ele chega a 2,5% segundo a Central de Vendedores. Entretanto, a gente vai ter um vídeo especificamente falando só de cancelamentos e esse tipo de coisa aqui no nosso canal muito em breve, tá? Agora, falando de Shopee, que é o nosso maior do que a gente está falando aqui hoje, né? Ele vai trabalhar num sistema de pontos de penalidade. Os pontos de penalidade, eles têm uma imagem aqui que trabalha por faixas de quais são as punições que você tem por estar com muitos pontos de penalidade. O ideal, obviamente, é que você tenha 0 pontos de penalidade, tá? E eles são cumulativos. Então, por exemplo, se passa ali dentro de um período de janeiro a março, você vai recebendo ali contabilizações trimestrais. Então, eu recebo uma punição hoje, um ponto de penalidade hoje, no dia 12 de março, e eu receber um no dia 12 de abril, eles não vão acumular, porque eles olham para isso trimestralmente, tá? Agora, se eu receber um em janeiro, um em fevereiro e 2 em março, eu terei 4 pontos de penalidade, tá? Então é assim que vocês podem contar com isso. Como que você ganha um ponto de penalidade? Não, na verdade não é ganho, né? Como que você é punido recebendo um ponto de penalidade? É através de algumas violações.
que pode ser de não cumprimento de algum acordo que você tem ali, tanto com o seu cliente como com a Shopee, tá? Violações por envio em atraso, e aí acho que entra no ponto aqui que a gente trouxe, né, já falando de cancelamentos, né? E violações de anúncios. Isso aqui pode ser quebra de direitos autorais, assim como outras coisas, tá? E outras violações. Outras violações, geralmente, provavelmente, eles virão de mediações ali que você vai tratar com o Shopee, mas esse é um pouco mais difícil. O que é mais importante vocês entenderem, tá? Que isso tudo tá dentro da desempenho da conta de vocês ali dentro da central do vendedor, vocês podem olhar ali com calma, mas principalmente que você consegue enxergar isso dentro do seu Seller Central ali, tá? É só entrar ali em dados, vai ter desempenho ali da sua conta, vai estar ali seus pontos de penalidade. E aí, 2, né? O não cumprimento, a gente já falou sobre a importância de não cancelar seus pedidos, e o envio atrasado também é onde vai trazer mais os seus pontos de penalidade. Porque violação em relação a direitos autorais ou algum tipo de não cumprimento de acordo com o seu consumidor, honestamente, isso é um pouco mais difícil, né? Mas que acontece também, só que se eu conseguir manter o não cumprimento e o envio atrasado o menor possível, é mais fácil de eu ter controle em cima da minha reputação em relação a envios e atrasos, tá? Porque não receberei pontos de penalidade. E aí, então, pessoal, a gente falou, né, da importância do atendimento, falou então também sobre a taxa de cancelamento ali dos pedidos e a importância de não atrasar e etc. Mas tem algumas outras coisas que são tidas um pouco mais como boas práticas, né? É importante sim que você tenha bons produtos que convertam, tá? Isso vai fazer com que você tenha diferença ali em relação à sua taxa de conversão, ela vai te trazer mais visibilidade. Participação de promoções e ofertas, também é importante que você tenha isso aqui como participação, tá? Sempre. Porque o algoritmo vai analisar a sua conta e ela vai sempre orientar você a participar de uma promoção que ela realmente acha relevante para sua conta. Fazendo essa participação, você é sim valorizado em relação a indicadores, mesmo que não seja reputação ali direta do que aquilo que eles estão chamando, a chance de você se tornar um vendedor indicado, ela é sim maior, obviamente, tá? E aí, assim, a conclusão, né, pessoal, é que qualidade no atendimento e não ter atrasos e problemas ali nas suas entregas é o que geralmente vai trabalhar melhor esses indicadores de reputação. Entretanto, aqui a gente está passando só por cima do problema do que é a reputação e como que você trabalha ela. Para entender um pouco mais, novamente, vão até o nosso canal, mas principalmente também o uso da inteligência artificial pode resolver muitos desses problemas, tá? Quando a gente está falando de atendimento, por exemplo, imagina se você tivesse uma inteligência artificial que conseguisse responder 24 horas por dia. Ou até pensando em anúncios, né? Falei de participação de campanhas que é importante aqui. Imagina se você tivesse uma inteligência artificial que também te orientasse em como que você pode ter uma performance melhor em relação aos seus anúncios. Para tudo isso, a GoBots tem a solução para você. Querendo conhecer mais, entre no nosso site, cadastre-se aqui no link que tem aqui na nossa descrição, que a gente conversa também de como a gente pode trabalhar isso. Tá bom? Pessoal, então, por esse vídeo, ficamos por aqui. Um prazerzaço estar com vocês novamente. E o Igor se despede por aqui. Um grande abraço e espero vê-los vocês aqui novamente. Tá bom? Por mais vendas e sempre por vendas, falando de GoBots. Abraço! Chegou a hora de multiplicar suas vendas nos marketplaces. Com a inteligência artificial da GoBots, você passa a responder perguntas sobre produtos e mensagens sobre pedidos em poucos segundos, de forma totalmente humanizada. Centralize toda a comunicação de diversos marketplaces em um único painel de controle. Com a nossa inteligência artificial, você otimiza a sua operação e ganha eficiência no seu dia a dia, reduzindo perdas com um ótimo atendimento no pré-vendas, pós-vendas e reclamações.
São inúmeras funcionalidades que você passa a ter acesso para melhorar sua operação, como respostas rápidas, saudação e assinatura, e a possibilidade de categorizar as perguntas e os pedidos. E integre diversas contas de diversos marketplaces em um único painel de controle. Chega de inúmeras abas no seu navegador. Saiba quais são suas prioridades do dia de acordo com o SLA dos marketplaces e proteja a sua reputação. Automatize as interações no pós-vendas com mensagens programadas por assunto e o menu de autoatendimento da GoBots. Acompanhe todos os indicadores com relatórios detalhados que oferecem diversas informações da sua operação, desde o número de perguntas até os valores gerados em vendas pelas respostas da inteligência artificial. Junte-se a mais de 1.000 lojas que já utilizam nossa solução e aumente a conversão de vendas e reputação de sua loja nos mais diversos marketplaces. GoBots, inteligência gerando eficiência.